América levou a melhor no clássico, venceu o Cruzeiro por 1-0 no Independência e retomou a vice-liderança do Campeonato Mineiro. O Coelho agora tem 12 pontos, atrás apenas do Atlético, líder isolado com 15. Já o Cruzeiro deixou o grupo dos 4 primeiros colocados e aparece em quinto lugar com 7 pontos. O técnico Lisca entrou com Eduardo Bauerman e Gustavinho nas vagas de Messias e Ademir, que estão sendo negociados. Já o Cruzeiro entrou sem um armador em campo. Felipe Conceição preferiu escalar 2 volantes, Adriano e Jadson, com Alan Ruschel improvisado no meio. Claudinho e Marcinho ficaram no banco. A escalação do treinador celeste não funcionou. O time não rendeu e teve apenas uma finalização no primeiro tempo. O Coelho dominou os primeiros 45 minutos e o gol saiu aos 34 com Joseph. No lance, o lateral do América estava impedido, mas a arbitragem não assinalou. Vale lembrar que não há o recurso do VAR na primeira fase do Campeonato Mineiro. Para o segundo tempo, Felipe Conceição voltou com o mesmo time. O América quase ampliou aos 8 minutos com uma finalização na trave de Toscano. Pouco depois, Matheus Barbosa, Marcinho e Bruno José entraram nas vagas de Jadson, Alan Ruschel e Ayrton. O Cruzeiro melhorou no jogo, pressionou o América, mas não conseguiu chegar ao empate. Aos 47 minutos, o lateral esquerdo, Matheus Pereira, foi expulso após receber o segundo cartão amarelo por falta em Léo Passos. 2 minutos depois, o zagueiro Eduardo Brock errou ao tentar cortar a bola, perdeu para Léo Passos e cometeu pênalti. O árbitro entendeu que era uma situação clara de gol e expulsou o defensor celeste. Na cobrança de pênalti, Léo Passos mandou para fora. E terminou assim, América 1, Cruzeiro 0 no Horto. A emoção do gol com o mais vibrante. Alberto Rodrigues. Sobrou agora para Juninho. Juninho domina, é cercado, bom passe na esquerda. Toscano domina, atacou bem o América. Avançando, Toscano pode tentar no gol daí. Atenção, disparou, arrastando pro gol. Perigo, atenção. Falhou a zaga, o chute pro gol, vai entrando. Atenção, para passar, gol, 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 gol. América, Joseph. Uma falha clamorosa da defesa celeste, bola espirrada sobrando à direita para Joseph. Estava um pouquinho à frente quando recebeu o passe, chutou de pé da direita, rasteiro, a bola passou pela boca do gol, foi ganhar o canto direito do goleiro Fábio quando eram decorridos no primeiro tempo. 35 minutos do primeiro tempo agora. 1 para o América, 0 para o Cruzeiro. Romano. A tentativa do América já estava ensaiado essa jogada. 2, 3 vezes, da terceira a bola sobrou do outro lado para o Joseph, entrando nas costas da marcação pelo lado esquerdo. Uma batida meio de bico, meio de peito de pé, no canto, sem chances de defesa. Se o gol é festa, Joseph, o da 2 sabe. Bola na rede, é o que interessa. América 1-0. Agora o que disse de mais importante o técnico vencedor, o técnico Lisca. Analiso como uma grande vitória, mérito total dos jogadores que acreditaram na proposta do treinador, uma mudança estrutural geral do time, troca de funções total em relação àquilo que nós iniciamos o jogo, né? Porque a gente já vem fazendo esse tipo de variação desde o ano passado e as pessoas gostam de falar muito de futebol, mas muitas vezes não a percebem, né? Não percebem o que está acontecendo dentro do campo, né? Mostrei para ele a estratégia, os pontos que nós deveríamos neutralizar o Cruzeiro, onde a gente poderia jogar. E os jogadores acreditaram, então o mérito é todo do clube, da comissão técnica, mas principalmente dos jogadores que foram muito fiéis ao que a gente planejou, a parte tática, tanto com a bola como sem a bola, e fomos superiores. Isso eu acho que o jogo deixou bem visível, tanto no primeiro tempo, muito no primeiro tempo, né? Onde poderíamos até ter saído com uma vitória maior. No segundo tempo sentimos um pouco o cansaço, o Cruzeiro também com as mexidas melhorou bastante, com a entrada do Marcinho, com a entrada do Matheus, com a entrada me esqueci o nome, do Bruno José. Eles melhoraram, estão mais descansados. Nós, como tivemos, né, essa semana muito desgastante, o trabalho todo em cima do jogo contra o 13, muito desgastante lá também, situação do jogo,
né, os problemas extra-campo, mas a gente soube administrar bem, o grupo soube assimilar bem. Muitas vezes tu consegue fazer do limão uma limonada, né? E a gente não teve tempo, a gente se preparou muito para o jogo contra o 13, a gente sabia que era um jogo muito difícil e a gente pôde trabalhar pouco. Mas eu, naquela madrugada, como não pude ir no estádio, da quinta-feira eu passei a madrugada toda analisando o time do Cruzeiro, trabalhando algumas alternativas, situações que a gente podia surpreender aqui, e acho que fomos muito felizes na escolha da estratégia e que propomos para o jogo. O único senão é ter saído só com 1-0, né? Que realmente é uma dificuldade que a gente tem desde o ano passado. Os nossos jogos são sempre com placares mais apertados, com raras exceções, mas isso é um processo com calma, de qualificação do plantel, de crescimento do trabalho complicado no início, muita Covid, lesão, alternância de jogadores para a gente poder observar. Observamos bem, ficamos com 5 jogadores, né, oriundos da base, assim, mais recentemente, que é o Carlos, o Cauê, o Gustavinho, o Thales e o Lucas Gabriel, muito assertivos. Vamos para a parada agora, né, poder descansar, nos cuidarmos muito, né? Faço um apelo a toda a população de Minas, vamos ficar em casa, vamos nos cuidar. Tá bem difícil, eu vi agora 22 casos na ponte, não sei quantos no Marília depois dessas viagens. Não foi por falta de aviso, mas vamos respeitar, né, os protocolos agora, a decisão dos órgãos de saúde, dos governadores, prefeitos, e vamos juntos aí brigar contra esse maldito vírus, né? É isso, Lisca, que chegou a defender a paralisação da Copa do Brasil em meio ao momento crítico da pandemia no país, voltou a falar sobre o assunto e sugeriu auxílio emergencial para clubes e atletas mais necessitados. Não sou a favor nem contra de nada, eu dei minha opinião lá 3 semanas atrás em relação às viagens da Copa do Brasil. Achava que os campeonatos estaduais eram mais viáveis, mas já vi que não, porque as autoridades decidiram parar. Nós temos que cumprir o que as autoridades da saúde, né? Saúde, especialistas de saúde, eles determinam, né? Na questão das paradas, que vários jogadores dos clubes menores ficaram chateados comigo, não quero que pare o futebol. Se tiver que parar dos clubes menores, eu acho que nós, treinadores da Série A, Série B, clubes da Série A e Série B, junto com as federações e CBF, devemos nos mobilizar para criar um auxílio emergencial do jogador de futebol profissional, pelo tempo que ficar parado, os clubes que não tiverem capacidade de poder pagar esse salário quando eles estão parados. Nós, na América, fomos cortados 40% dos 4 meses. 2 a gente negociou e ficou com a América. 2, o América, a diretoria, pelo grande ano que o América fez, acertou com a gente no final da temporada, mas fica uma sugestão, de repente cortar as imagens de todos os jogadores e treinadores da Série A e Série B, 20% fica no clube e 20% a gente determina para esse fundo. A CBF tem o controle de todos os contratos, valores, está tudo já dentro da CBF e nós não podemos deixar nenhum profissional desatendido, não só no futebol, mas no Brasil inteiro. Então é a hora da gente que está numa melhor condição se sacrificar e poder ajudar todo mundo. Eu acho que tá caindo de maduro pra gente no futebol fazer isso. E eu me disponho a puxar essa campanha aí e convoco meus colegas da Série A e Série B para se engajar nesse processo. Pelo lado do Cruzeiro, o técnico Felipe Conceição começou falando sobre a derrota no Clássico e a parada do Campeonato Mineiro. Sobre o jogo, um primeiro tempo muito abaixo. E não foi uma estratégia nossa estar marcando tão baixo. Na verdade, o América nos empurrou para baixo. Nós não soubemos melhorar na marcação durante o primeiro tempo. E um segundo tempo melhor até do que o América, e merecia inclusive o empate. Sobre a parada, será benéfica para a gente. Nós tivemos uma pequena pré-temporada e mais esse tempo será importante para a gente ajustar o trabalho, para a gente dar sequência nele, fortalecer algumas questões que ainda precisam enraizar dentro da equipe. Mas nós vamos aproveitar bem esse período para crescer e para trabalhar nessas questões. Felipe Conceição reconheceu o melhor momento do América, mas afirmou que o Cruzeiro apresentou evolução apesar da derrota. Nós enfrentamos um América que vem com trabalho a longo prazo, onde a equipe sabe que faz o tempo todo dentro de campo e sabe sair de algumas situações automaticamente. E hoje a equipe do Cruzeiro está sendo construída ainda. Então, quando surge uma situação adversa dentro da partida, precisa do ajuste do intervalo, precisa de uma conversa maior, de uma explicação maior. Isso é natural pelo tempo de trabalho das duas equipes. Mesmo assim, nós voltamos no segundo tempo contra um forte América e nos impomos, criamos situações, foram 8 finalizações no segundo tempo.
e tivemos um tempo de jogo superior ao América. Isso sim é evolução até pelo nível do adversário, pelo longo trabalho que esse adversário tem. Isso demonstrou para a gente a força que a gente teve durante a partida de crescer, de melhorar. E a gente vinha e vem no crescimento. Às vezes é imperceptível porque conta muito o resultado, conta muito o gol do adversário, conta muito um placar menor nosso. Nós vínhamos de 2 vitórias dentro do Campeonato Mineiro, vinham de alguns números importantes que a gente está consolidando dentro da equipe. Nós tivemos um adversário mais forte do ano, dentro desse processo inicial, e soubemos crescer dentro do jogo, apesar das adversidades. Continuar trabalhando. O elenco a gente definiu para o Mineiro sabendo que precisa de ajuste para o brasileiro, mas isso nós vamos fazer com calma, sem ultrapassar os processos que tem que ser feito, para que a gente entre forte no brasileiro. Eu não tenho dúvida que a gente vai entrar forte no brasileiro e vai estar jogando um futebol melhor, vai estar mais consistente e mais sabedor do que fazer durante todo o tempo do jogo. O técnico Celeste foi perguntado sobre a escalação do time e a escolha por Alan Ruschel, improvisado no meio-campo. Em relação ao jogo e às escolhas, a gente tem feito algumas escolhas, tem testado alguns atletas. A questão do Ruschel, por exemplo, ele jogou nessa função na Chapecoense em muitos jogos ano passado. A gente está testando, a gente está dando oportunidade a todos, até para a gente ter uma decisão a tomar daqui a pouco para o Campeonato Brasileiro. É importante esse processo, é importante a gente experimentar agora nesse início, construir algo. Ficou a lição de que a gente com coragem, jogando como Cruzeiro, como foi o segundo tempo, a gente dominou a partida. E isso a gente tem que levar para os outros jogos, e não na passividade que nós jogamos no primeiro tempo. Foi um primeiro tempo muito abaixo, muito passivo, respeitando demais o América, e coisa que nós no segundo tempo conseguimos ajustar e mudamos o rumo da partida. Infelizmente não saiu empate, mas pelo segundo tempo merecia. O Cruzeiro saiu com empate, pelo menos. Felipe Conceição foi perguntado pelo repórter Samuel Venâncio sobre a 6ª escalação diferente em 6 jogos do Cruzeiro na temporada e a escolha por Rafael Sobis entrando apenas nos minutos finais. Sobre a equipe, nós fizemos o jogo mais difícil da temporada até agora. E demonstramos dentro do jogo a força que tem a equipe, para onde a gente está indo, principalmente no segundo tempo. Primeiro tempo não. Tivemos dificuldade de entender o jogo, de mudar e ajustar em algumas coisas, e muito se deve ao tempo de trabalho. A equipe demora a perceber que está ainda se acostumando a jogar dessa maneira e acabou recuando muito, exageradamente. Em relação ao individual, tem critérios no dia a dia para quem joga ou não. O momento de experimentar, discordo de você de que perde a confiança, porque todos tiveram não só uma chance. Se você buscar, tiveram várias, ou entrando ou iniciando a partida, e é o momento de fazer isso. Não tem outro momento. Nós temos a nossa principal competição, que é a Série B. Ali a gente já vai ter que ter um time formado, um padrão organizado e sabendo sair de situações que o adversário possa nos impor. É isso que a gente vai buscar e com certeza vai ter na Série B, não tenho dúvida disso. Esse é o técnico Felipe Conceição. Júnior Brasil, com o que você não concorda? Tem muita coisa, viu, Milton? Um grande abraço para você, amigos e amigas. Primeiro tempo do América, Cruzeiro procurou reagir, mas eu não concordo quando o Felipe Conceição fala em evolução. Qual evolução? O Cruzeiro está repetindo o mesmo padrão que ele tem do Felipe Conceição e o mesmo problema desde o ano passado. O Cruzeiro cria, mas não tem poderio de finalização. O Cruzeiro tem uma finalização muito ruim, abaixo da crítica. Essa que é a verdade. Então, de que adianta dominar? Não faz gol? Outra coisa, não dá pra gente falar muito porque nós não acompanhamos os treinos. Então, achei que foi válida a posição do Ruschel no meio, mas não deu certo, não se justificou. A diretoria preocupa com outras coisas, mas cadê a renovação do Manuel, que é o cara que fazia a saída de bola no Cruzeiro? Então o Cruzeiro continua apresentando muitos problemas. Vou repetir o que eu disse, eu acho que há 3 semanas. Com esse time o Cruzeiro não sobe. Já o América também apontando algumas deficiências pontuais, precisa dar uma qualificada para a equipe não correr o risco de voltar para B. Teve problema com relação à arbitragem? Teve, mas o Cruzeiro também não fez por merecer para obter um resultado diferente disso.
e o América foi bem no primeiro tempo, Milton. Legal, faltando 9 minutos agora para o meio-dia. Atenção, profissional da saúde. A Unimed BH está contratando profissionais para reformar a sua equipe que atua na linha de frente do enfrentamento à Covid-19. São mais de 300 novas oportunidades de trabalho para profissionais da saúde, em especial técnicos de enfermagem e enfermeiros de CTI. Para participar do processo seletivo, acesse unimedbh.com.br, cadastre o seu currículo e faça parte do time de profissionais de uma das melhores operadoras de saúde do Brasil. E para construir um supermercado, galpão, centro logístico ou um laboratório, não se esqueça, a Termoiso entrega rápido, telhas termoacústicas, telha-forro, painéis isotérmicos, portas e câmaras frigoríficas. Termoiso, melhor preço garantido porque tem fabricação própria. Peça orçamento no site termoiso.com.br. Itatiaia com o Rádio Esportes, 7 minutos para o meio-dia.